Salve galera! Olá a todos e todas! Continuando aí a nossa análise sobre o Egito Antigo, para falarmos sobre o legado e os povos egípcios de maneira geral, em uma análise interessante sobre esse aspecto. Um legado é aquilo que uma sociedade deixa, né, da sua própria existência, da sua própria cultura e do seu povo, né? Então, aquilo que o Egito construiu nos seus milênios de existência, né? O Egito Antigo construiu nos seus milênios de existência, tudo aquilo que ele deixou para que fosse analisado posteriormente, né? A questão do legado não é algo muitas vezes proposital, sobretudo no Egito, porque o povo egípcio tinha noção da sua participação, da sua força no mundo, né, antigo, só que ao mesmo tempo o Egito foi estudado de uma maneira bem incisiva pelos gregos, pelos macedônicos, pelos romanos, né? Historiadores dessas outras civilizações vão estudar sobre o Egito. E aí vão acontecer alguns aspectos importantes a serem colocados, de que muitas vezes a tradução não era algo específico feito da maneira correta, de que esse processo de entendimento do Egito ele vai se dar muito mais na idade ou na era contemporânea do que o foi na antiguidade. Por quê? Por conta de alguns aspectos ligados à expansão de alguns impérios, como o Império Francês, por exemplo, napoleônico, que encontrou em 1799 a Pedra de Roseta, e a partir desse fragmento, desse documento, né, histórico, passou a ficar mais compreensível a tradução de várias passagens das sociedades e também dos povos do Egito. Como entendimento geral, nós temos aí o Egito como um dos grandes impérios que nós estudamos na antiguidade, que isso é colocado no ensino básico, né, no fundamental e no médio, também o aspecto cultural das construções egípcias, da questão da mitologia egípcia também, e todo o seu legado, porque são aspectos fundamentais para entender como os egípcios se viam perante o mundo, né? Nesse contexto todo, é importante alguns aspectos. Primeiro, o Egito ele vai ter, enquanto desenvolvimento da sua cultura, propriamente a religião. A religião vai estar muito ligada ao desenvolvimento da sua cultura e também da sua sociedade, como nós já analisamos. Nesse aspecto específico, o Egito ele vai ter uma série de processos ligados à mitologia e à sua religião, lembrando, como diz, né, como dizia Joseph Campbell, que mitologia é o nome que nós damos à religião do outro, né? Nessa questão, o faraó, em todo o seu processo de unificação do governo, vai ser uma figura claramente central nessa história toda e, consequentemente, essa centralidade do poder do faraó vai ser importante para os egípcios em alguns aspectos, claro, isso resguardada a nossa visão atual sobre o mundo, né, para não cometermos aqui o erro do anacronismo. Tá? Nesse contexto social e político do legado cultural do Egito, você tem a questão das pirâmides, né? E aí a religião vai estar muito bem ligada, muito bem explicitada, sendo ali a pirâmide, o túmulo do faraó, que tinha a questão da sua formação enquanto pirâmide, por conta da questão de estar mais próximo lá dos céus, né? E, consequentemente, o processo de mumificação evidenciava uma série de outros legados do Egito, como o desenvolvimento científico, a medicina, né? Todo o processo que era feito para a mumificação do faraó, já que na religião egípcia existiria a vida após a morte e aquela alma iria retornar para aquele corpo propriamente, né? Nesse contexto, é aí que a gente pode entender e aí que a gente pode especificar melhor a questão da religião.
Por quê? Porque o processo de mumificação era um processo realmente caro. Então, consequentemente, era um processo de exclusão da grande maioria da população egípcia também. Assim como é importante situar a história egípcia partindo dela mesma. Não só a história egípcia, mas a história africana como um todo. Né? Então, a história de povos egípcios, a história da escrita hieróglifica e todo o processo cultural do Egito analisado sobre o seu próprio viés, o que é algo importantíssimo do ponto de vista histórico, né? Para não perdermos de vista esse ponto. Né? E enquanto questão de transição cultural, durante algum tempo na história, foi comum a se retratar, né, se mostrar ali habitantes do Egito com a fisionomia mais europeizada. O que, se a gente pensar, é um erro tanto histórico quanto antropológico e também na questão étnica, porque daí você está remetendo ao fato de que poderia se pensar que a civilização egípcia não era uma civilização de origem negra, não era uma civilização africana. Né? Então, esses contextos são importantes para a gente poder colocar aí, contextualizar também. Né? No que diz respeito à sua organização e à sua cultura, a parte do seu legado, muitas coisas vão ser escritas, e aí até uma diferença, né, quando você compara as sociedades africanas, ali os egípcios e os núbios, por exemplo, os egípcios tinham uma utilização e um domínio muito maior da escrita, e como a gente sabe, a história durante séculos, né, privilegiou a questão do estudo das fontes escritas diretamente. Então, consequentemente, é esse um ponto importante. Mas o Egito, ele com essas invasões, né, invasão dos Hicsos, a invasão de povos gregos, a invasão depois da Macedônia, né, e consequentemente, por último, né, a invasão romana, vai sofrer diversos ataques, não só do ponto de vista político ali da época, mas também da sua própria construção histórica, a ter que resistir durante uma série de períodos históricos, tentar resistir com a sua própria cultura. E o Egito vai ser uma das regiões ali conquistadas pelo Império, né, Islâmico e pelos islâmicos, e consequentemente vai ter a sua religião transformada em religião islâmica, que é a religião da maior parte da sua população atualmente. Né? Então, esse legado do Egito, ele transita entre o passado e também sobre a questão do presente, assim como outras sociedades também antigas, que o seu país existe hoje, mas só que ele é uma parte do império que foi conquistado, do império que teve o seu auge ali na antiguidade, que é o caso do Egito, é o caso da Grécia, é o caso da Macedônia. E nesse contexto todo, com relação à parte do Egito, a cultura da figura do faraó, né, e da cultura da sua análise social, também enquanto processo político, não somente atribuindo a uma falta de entendimento social. O Egito vai ter revoltas sociais, vai ter revoltas políticas, né? E que isso é importante que seja colocado até para desmistificar um pouco de uma análise que fala que não teve tanta luta social, não teve tanto conflito, e no Egito esses períodos vão ser bem marcantes na história do seu povo também, que claro, eram mais fragmentados, e aí vão passar a ser povos mais unificados com o passar do tempo, né, construindo ali uma cultura mais unificada, uma cultura semelhante a outros impérios também que foram essenciais para a gente poder entender melhor esses caminhos pelos quais a humanidade passou ao longo do tempo. E esse legado egípcio, ele fica de uma maneira importante numa centralidade política, histórica, econômica e também de utilização dos recursos, né, de utilização do Rio Nilo, de que o Egito
é sim uma dádiva do Nilo, mas só que não apenas isso, né? Ele também tivesse o rio Nilo lá sozinho, o rio Nilo lá da forma como estava, e não tivesse a organização, a ação das pessoas, a construção material do processo egípcio, ele não teria saído do papel, não teria se desenvolvido da forma como aconteceu ao longo do tempo. Então fica aí essa análise importante e interessante para se fazer sobre o Egito, né? Com base aí em registros e tal. Tem aqui um livro interessantíssimo sobre a história da África, não somente do ponto de vista europeu, mas sim da África como um todo, né? A história geral da civilização da África, tá bom? E também, né, quando se fala sobre África e sala de aula, nós temos aqui, né, aqui mais com vistas à história contemporânea, claramente, né, e para estudarmos melhor o continente africano, não somente do ponto de vista do europeu, mas sim do ponto de vista dos próprios africanos, tanto no passado quanto hoje também, beleza? Muito obrigado a todos, valeu, até a próxima, sigamos aí, salve!